Um certo dia, enquanto recém-formado em medicina, eu atendi um senhor no final do exame clínico, da sua avaliação, da prescrição de analgésicos, antibiótico. Eu tinha a percepção de que o que eu acabara de fazer naquele momento ali era o mínimo do mínimo do mínimo do que ele precisava de fato. Era evidente o seu nível de pobreza, condições de moradia, higiene pessoal, acesso à alimentação e até mesmo água eram comprometidos. Havia ali um indivíduo que vivia em um alto nível de pobreza. Nesse contexto de saúde também, eu já tive a oportunidade de atender outras pessoas com contextos similares. Também atendi crianças, adolescentes durante a minha vida enquanto médico que passaram por situações relacionadas a abuso sexual. Crianças e adolescentes que precisaram de intervenções de saúde para avaliar doenças, infecções sexualmente transmissíveis, lesões corporais, isso advindo de uma situação de violência. Essas duas situações, pobreza e violência sexual, elas devem ter gerado em você nesse momento uma grande compaixão para com essas pessoas. Em você deve ter nesse momento uma grande oposição a que esses eventos aconteçam. Violência, pobreza. Talvez em você também, à medida que você tenha sensibilidade quanto a esses tópicos, haja uma coragem e um ímpeto de ter uma mobilização para fazer algo para que isso não exista mais. Alguns atuando politicamente, outros participando de alguma ação prática lá, mobilização musculoesquelética, para outros contribuição com uma ONG, com uma ação social que vai acontecer, contribuição em atendimentos ou contribuição mesmo financeira. Tudo isso advindo da oposição ferrenha a esses eventos sociais que temos com frequência. No contexto médico, a gente tem essa percepção, a depender de onde você trabalha, mas também nos noticiários a gente, de vez em quando, toma conhecimento de que isso acontece em vários momentos, em várias regiões, no Brasil e no mundo. Esses eventos, eles estão de acordo com a percepção de que não devem acontecer na nossa sociedade. Por isso, falar sobre eles e atuar frente a esses problemas é algo socialmente aceito, digno de aplausos por quem assim o faz, algo contra a existência desses eventos. Quando você percebe que isso é uma causa, há uma certa demanda para você entender um pouco por que esses eventos aconteceram. Por exemplo, no caso de promiscuidade sexual, no caso de consumo de pornografia, no caso de ouvir dos elementos culturais, músicas, TV, seriados ou mesmo novelas. Qual a contribuição que essas sementes culturais nos dá para que esses eventos sociais aconteçam? Os produtos, você deverá concordar muito fortemente comigo de que eles devem ser combatidos. Mas os reatores lá, os fatores contribuintes, aí eu já tenho várias oposições. Se eu falar que se a música exerce algum fator sobre isso aqui, talvez nem todos concordem. Se eu falar que é o implantar de ideias encontradas em filmes, séries, novelas, para que quebra desse status social aconteça, eu também obterei oposição ferrenha. Se eu incluir nesse ponto aqui outros elementos de distúrbios sociais, aí eu já começo a ter uma discordância nas duas pontas. Imagina então se eu te falar sobre o aborto como um distúrbio social. Será que você teria o mesmo nível de concordância ou oposição ferrenha? Se eu te falar sobre distúrbios no matrimônio, aqui, como um produto social advindo de alguns eventos que temos hoje, será que eu teria também uma oposição ferrenha quanto a isso? O racismo também tem alguns elementos históricos. Será que você apenas concordará que há, mas não concordará com esses eventos que contribuem? Alguns são os temas sensíveis da nossa sociedade. No entanto, nós atuamos para uns com tranquilidade e para outros
é preferível, então, manter no conforto cultural de não debater sobre esses temas. Há, portanto, uma certa seletividade nos distúrbios sociais que acontecem para que você debata. Seja num simples post no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social, para comentar sobre eles, é melhor se abster, pois caso toque nesses tópicos, você desencadeará oposição ferrenha e não tem nível de energia ou de argumento para sustentar. E esses outros tópicos, os iniciais que eu citei aqui, pobreza e violência, é tranquilo, todo mundo já aceita. Mas partindo da cosmovisão cristã, será que esses eventos e esses motivadores, por si só, analisá-los por si só, eles são suficientes ou a gente precisa andar com os passos mais fundamentais, buscar os elementos fundamentais disso tudo? Há hoje elementos de modificação na nossa cultura, que são implementados aos poucos e em um grande volume da sociedade tem preferido aceitar passivamente a que essas mudanças aconteçam e, aos poucos, a sociedade como um todo imprime novos comportamentos que a própria sociedade, em um volume significativo da sociedade, enxerga como distúrbio, mas não tem compaixão, não se indigna e nem mesmo age com coragem para modificar os novos elementos culturais que estão sendo implementados aos poucos. Isso envolve ideologia, convicção, e isso envolve embate familiar e um grande peso, alguns tópicos desses elementos de modificação cultural. Nós vamos mesmo aderir sutilmente a essa modificação cultural, mesmo sabendo que ela não está alinhada ao que deveríamos ter enquanto humanos, enquanto sociedade mesmo, enquanto pessoas que valorizam a família. Vamos mostrar as nossas convicções, revelar a nossa coragem de uma forma compassiva ou permanecer na passividade de deixar de forma negligente alguns temas. E ainda, preferindo atuar com coragem, expondo temas sensíveis, mesmo que venha uma contraposição forte, como fazer isso com humildade, com liberdade e ainda livre de arrogância. E partindo da cosmovisão cristã, será que os tópicos centrais não estão todos baseados em um abalo nos fundamentos, que são a fé cristã, a convicção de que existimos para glorificar a Deus? Decidimos atuar de forma seletiva pelas injustiças sociais ou vale a pena manifestar a coragem e carregar a cruz de atuar frente a temas culturalmente negligenciados ou, mesmo sabendo que eles não estão certos, você prefere não citá-los, não abordá-los, pois o que vem após abordar alguns tópicos, eles vão causar um certo dano a você e você não tem força para carregar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Esses tópicos e esses argumentos citados aqui, eles são a base do livro Contra a Cultura, escrito por David Platt. Um livro publicado em 2015 nos Estados Unidos e no Brasil em 2016. Há um chamado compassivo para confrontar um mundo de pobreza, racismo, escravidão sexual, perseguição, cerceamento dos direitos de fala até aborto, órfãos, pornografia. Se você quer se desenvolver com base em fé cristã, com essa cosmovisão cristã, esse é um livro que deve estar dentro da sua rotina de intenção de leitura e de leitura. Ele está dentro do nosso clube de leitura e ele tem, dentro da discussão desses 10 grandes temas que o livro trata, a possibilidade de nos adicionar uma visão ampliada sobre os tópicos citados, os 10 tópicos sensíveis culturais que temos hoje e que preferimos não debater sobre eles. Uma visão ampliada sobre os tópicos nos dá argumentos para debater sobre esses tópicos e ainda uma motivação baseada na fé cristã para que possamos agir em prol das modificações classificadas a partir dessa cosmovisão como distúrbios sociais, como injustiça social. E saindo da seletividade, da percepção e da atuação das injustiças e ampliando a nossa visão, sabendo que o benefício
é muito mais universal do que um benefício individual quando você leva a cruz de tratar sobre esses temas no seu contexto pequeno, familiar, até mesmo debater sobre isso em contexto social, abrangente, em redes que alcançam mais pessoas e opiniões mais ferrenhas. O livro tem como classificação primária dele é conflito cultural, a classificação secundária, cristianismo e cultura, e a classificação terciária, vida cristã. David Platt nos entregou esse livro para que possamos nos enriquecer intelectualmente, e essa foi a introdução sobre o livro aqui dentro do nosso clube de leitura. Te convido a acompanhar todos os comentários sobre o livro e vamos lá enriquecer intelectualmente. Você já sabe agora qual a fundamentação do livro, qual a cosmovisão em que está baseado o livro. Daqui para frente, aceite essa cosmovisão e vamos progredir com base cristã nesses argumentos e nos 10 tópicos citados pelo David Platt. Bora lá para o nosso clube de leitura.